Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós leremos os versículos 15 e 16. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 16. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por esta honra que é estar aqui com os irmãos e por esta honra maior que é falar da sua palavra. Não existe, irmãos, no mundo honra maior do que esta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco. Tenho o privilégio de trabalhar com ele ali na igreja sede, e vez ou outra eu vou lá na sala que ele trabalha para buscar alguma sabedoria. Jogo assim uma verde para ele começar a ensinar, e a gente vai aprendendo com ele lá. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, também toda a sua família. Quero louvar a Deus pela vida dos amigos que tem aqui. Não estou vendo aqui o irmão André. Louvar a Deus pela vida da irmã Ellen, diácono Hélio, o presbítero Josenildo. Estou aqui tremendo na base diante desses dois pregadores do evangelho aqui, Carlos Henrique e Isaquiel. Que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos, diáconos da casa do Senhor, toda a juventude, que Deus abençoe vocês. Vou pegar essa ideia e colocá-la no Feitosa. Já peço permissão para plagiar, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da irmã Maria também. Eu creio. Louvar a Deus pela vida do presbítero Natanael também, que Deus continue abençoando. Irmã Maria, Deus abençoe grandemente, trabalhou ali na igreja há muito tempo. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim, queridos: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Antes de você sentar, e é a única vez que eu vou lhe pedir isso essa noite, repita após mim: lábios que louvam, corações que choram. Repita só mais uma vez: lábios que louvam, corações que choram. Pode sentar em nome de Jesus. E deixei por último, mas o mais importante para mim, minha esposa, que me acompanha sempre, né? Rapidamente, irmãos, eu fui pregar em um lugar, eu estava fazendo ao diácono Hélio, e quando terminou o culto, uma jovem veio até mim e disse: pregador, que palavra abençoada. Eu disse: amém, minha filha, Deus te abençoe. E a sua filha é muito linda, ela disse. Aí a menina me matou, irmão. Mas louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos nos ater ao texto bíblico, a carta aos Hebreus. Amados irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta importantíssima para a compreensão de quem é Cristo Jesus. Esta carta, não se sabe quem a escreveu, ela é destinada, endereçada aos cristãos de origem judaica. Por isso que ela leva o título de Carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus, com o objetivo de dirimir, de acabar com alguns problemas existentes na comunidade judaico-cristã. Quais eram eles? Bom, em primeiro lugar, os judeus queriam dar um jeito de adorar a Jesus e continuar seguindo a lei. Eles queriam fazer um arrumadinho para continuar servindo a Cristo, mas também eles queriam continuar seguindo a lei. O autor aos Hebreus, então, escreve a sua carta para que eles não caiam nisso. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 5,20, escreveu: veio, porém, a lei para que abundasse a ofensa. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eles queriam viver a vida antiga e dar um jeito de viver a vida nova. Mas o autor aos Hebreus os adverte contra isso, porque para ele não existe outro caminho que não seja Jesus.
Não existe outra saída que não seja Jesus. Isso porque foi o próprio Jesus que disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O autor aos Hebreus tem esta concepção de Cristo. Mas estes irmãos, eles estão querendo dar um jeito de fugir daquilo que o cristianismo ordena. Por quê? Eles estavam enfrentando uma dura perseguição. A igreja estava sendo muito perseguida. O Império Romano, com seus imperadores ímpios, começou a perseguir a igreja. Muitos irmãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam sendo perseguidos, estavam perdendo seus direitos políticos, estavam perdendo propriedades em alguns casos extremos, estavam sendo assassinados por causa do evangelho. Então, estes irmãos estavam buscando esta maneira de tentar agradar o império e agradar a Jesus. Porém, o autor aos Hebreus é claro em dizer aquilo que o próprio Jesus já havia dito: vocês vão sofrer. João capítulo 16, versículo 33, foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da chamada, o sofrimento faz parte do evangelho. Meu pastor, me permita dizer aqui, e essa juventude linda vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo dias onde a mensagem do evangelho não pode mais ser pregada. É um evangelho coach, um evangelho light, um evangelho Nutella. Não se pode mais falar do pecado porque vai ferir quem está ouvindo. Não se pode mais falar que pecado é pecado porque alguém pode ficar transtornado com isso. Mas eu aprendo com o autor aos Hebreus que evangelho não é chave de casa, evangelho não é chave de carro, evangelho não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, mas o que as escrituras dizem que é. E não dá para dissociar o evangelho do sofrimento. Quem quer seguir a Jesus tem que sofrer. Quem quer seguir este caminho tem de passar pelo sofrimento. E estes irmãos ainda não haviam entendido isso. Por isso o autor aos Hebreus escreve a sua carta. E ele aborda aqui 3 assuntos essenciais para nós entendermos o que é que ele está falando. Em primeiro lugar, ele fala sobre 3 qualidades de Jesus. Para o autor aos Hebreus, primeiro, Jesus é a palavra viva de Deus. Em segundo lugar, Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que ofereceu uma oferta definitiva a Deus e nos santificou do pecado. O segundo assunto da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Aqueles irmãos queriam voltar atrás, mas o autor aos Hebreus está dizendo: não precisa voltar atrás. Por quê? Porque Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que o sistema sacerdotal, Jesus é superior a tudo. O terceiro assunto da carta é uma exortação à maturidade. Por quê? Porque esses irmãos não estavam conseguindo enfrentar o sofrimento. E aí nós chegamos ao capítulo 13. O capítulo 13 está inserido neste contexto de pequenas exortações. Quando nós lemos o capítulo 13 da carta aos Hebreus, nós vemos o autor fazendo pequenas exortações. E dentre estas exortações estão os versos 15 e 16. O autor diz: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. O autor nos convida a olhar para o sofrimento e diante do sofrimento louvar a Jesus. O autor nos convida a passar pelo sofrimento cantando, porque quando eu estou bem, quando está tudo certo,
Quando está tudo ok, aí é fácil servir a Jesus, aí está tudo certo. Mas quando a porta fecha, quando a despensa está vazia, quando o guarda-roupa tem aquele mesmo vestido, aquela mesma camisa furada, quando a sapateira só tem um sapato, aí, meu amigo, é mais difícil servir a Jesus. Mas o autor aos Hebreus nos convida, diante da provação, a louvar a Jesus. Mas por que eu vou louvar a Jesus? Mateus capítulo 28, versículo 18, foi Jesus que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse Jesus que tu adora quando sofre, ele tem poder para reverter o quadro, ele tem poder para fazer algo diferente, ele tem poder para curar, para salvar, para batizar. Tem alguém comigo aqui nessa noite que crê no Jesus da Bíblia? Eu preciso entender isso. Olhe para cá, jovem. Eu vou sofrer. Jesus sofreu. Aí eu, o bonitão. Não quero sofrer não. O negócio de sofrer, vá para lá. Não quero. O autor nos convida a olhar para o sofrimento com outros olhos. E no meio do sofrimento, ele nos convida a oferecer sacrifícios de louvor. Mas quando ele fala sacrifício aqui, o sentido é o sacrifício do Antigo Testamento. Veja que ele está fazendo um jogo de palavras, porque aqueles irmãos queriam voltar para a lei. Aí ele está dizendo, não, peraí. No Antigo Testamento, lá na lei, você pegava o animal, o cordeiro puro, sacrificava no altar, vertia o sangue dele nas pontas do altar, estava feita a justificação. No Antigo Testamento, o sangue de um animal era derramado para justificar o homem. Mas no Novo Testamento, não. Eu não preciso mais chegar aqui e não faça isso, pelo amor de Deus, só se for para dar ao pastor. Você chegar aqui com um carneiro, um cordeiro, só se for para dar ele, para ele levar para casa. Mas não precisa mais. O autor aos Hebreus está dizendo, vocês querem voltar para o sistema antigo, mas Cristo já ofereceu um sacrifício absoluto, um sacrifício suficiente, um sacrifício único. Nós não precisamos mais de intercessores entre nós e Deus, porque Jesus já ofereceu o sacrifício suficiente. Atos capítulo 13, versículo 39, por meio dele, tudo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Olha o que é que está escrito aqui. Eu não preciso voltar para a lei, eu não preciso matar um cordeiro em cima do altar, porque na cruz do Calvário, o cordeiro mudo, santo, puro, já entregou a vida por mim. E agora o que é que eu vou oferecer então, irmão, no altar? Porque ainda o autor está dizendo, ofereçamos por ele a Deus sacrifício. O que é que eu vou oferecer a Deus agora? O que é que Deus quer? Deus não quer mais um cordeiro, Deus não quer mais um cabrito, não. Deus quer agora o meu corpo, a minha mente. Ele quer tudo que eu sou no altar. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como que? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que? O vosso culto racional. O que é que eu coloco no altar agora? Eu não pego mais um cordeiro, não. O que eu coloco no altar de Deus todo dia de manhã, não é só na sexta e no domingo, não. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu acordo de manhã e digo, Jesus, está aqui a minha vida no altar, toma, que é tua. Eu entrego este sacrifício a ele. Mas o autor é específico. Sacrifício de quê? De louvor. No Antigo Testamento, você tinha a oferta de manjar, a oferta de holocausto queimada sobre o altar, a oferta de libação. No Novo Testamento, o autor inverte o quadro. Quais são as ofertas que agradam a Deus agora? Quais são os sacrifícios que agradam a Deus agora, segundo o autor? Primeiro, a prática do bem.
Como é que eu posso chegar no culto e apresentar a Deus um louvor, abrir a minha boca para cantar, se eu não consigo fazer o bem a quem está do meu lado? Se eu não faço o bem ao meu irmão, eu não estou oferecendo sacrifício de louvor a Deus. Segunda oferta entregue no altar, a comunhão. Como é que eu posso abrir a minha boca para dizer entoarei louvores, vou cantar, vou adorar, se eu não consigo olhar para a cara do meu irmão e dar a paz do Senhor para ele? A adoração não passa do telhado da igreja, porque em primeiro lugar eu tenho que ter comunhão. Em terceiro lugar, o autor fala, e é aqui que eu quero me ater, sobre sacrifícios de louvor. E o que é louvor? O que é louvar? A gente entende que louvar é chegar no culto, departamento bonito como esse, levantar para cantar, cantar um hino e sentar. Mas a palavra louvor está atrelada a atos de serviço a Deus. Eu não louvo a Deus apenas quando eu canto. Eu não louvo a Deus apenas quando eu prego. Eu louvo a Deus com a minha vida. A minha vida entregue a Deus. Às vezes o irmão não prega, não canta, nem fala direito. Mas quando ele passa na rua, o povo olha e diz, ali é crente. Aleluia! Se um dia eu for crente, eu vou ser crente igual aquele homem, aquela mulher ali. Não abre a boca para nada, tímido, mas Jesus encheu da graça. O que é isso? É uma vida que louva a Deus. Mas, queridos jovens, o louvor ocupa um lugar especial na Bíblia Sagrada. O ato de abrir a boca e cantar e louvar é muito importante. Salmo de número 22, verso 3, o salmista diz, porém tu és santo, tu que habitas entre o quê? Os louvores de Israel. O Senhor está onde está o louvor. O nosso Deus, Ele é adorado, independentemente daquilo que nós fazemos. Se a gente não quiser abrir a boca, e se a gente chegar no culto, cruzar o braço e ficar, não acaba não esse culto, Deus não está preocupado não, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 11, você acha que Deus está preocupado com isso? Olha o que é que está escrito aqui, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, oh coisa linda, nem de dia, nem de noite, dizendo o quê? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, eu vi aquele que vive para todo sempre, e os 24 anciãos prostravam-se diante dele, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, aleluia, e por tua vontade foram criadas. Deus não anda mendigando a adoração de ninguém. Se tu não quer abrir a boca, não tem problema, mas lá no céu é santo, 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 santo. Tu calado aqui e os anjos lá no céu, santo. Tu és digno, tu és todo poderoso, tu és maravilhoso, aleluia. A terra pode se calar, mas no céu é direto, é 24 horas por dia. Santo, 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 santo. A aflição fecha a minha boca, fecha a tua boca. A gente às vezes passa um momentinho sem adorar, mas no céu é 24 horas por dia. Santo, todo poderoso, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és santo, 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 santo. Mas eu preciso entender que eu preciso adorar. Adorar é engrandecer, reverenciar, ficar admirado. Adorar, irmãos amados, não é apenas abrir a boca para pedir.
Tem crente, me permita aqui, meu pastor, dizer, aqui não tem não, só lá no Japão. Aqui em Ponta da Terra não tem não. Mas tem crente que eu acredito que quando ele abre a boca, Deus olha do céu e diz, lá vem ele pedir de novo. Mas não agradece uma não. Só pede. O louvor, ele emana de um coração grato. Eu preciso ter gratidão a Deus. Mas, irmão Jeremias, você não sabe o que eu estou passando, não. Como é que eu vou cantar no vale que eu estou enfrentando? Deixa eu lhe dar uns exemplos aqui na Bíblia, viu? Deixa eu lhe dar uns exemplos. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Depois que Moisés atravessou o Mar Vermelho, ele cantou, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Terrível em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Lembra da Ana, perseguida por Penina? 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 a 8. Ana cantou com Samuelzinho no braço. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Para quê? Para o fazer assentar entre os príncipes. Aleluia. Para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e Ele assentou sobre eles o mundo. Lembra do Davizão fugindo de Saul? Correndo de Saul quando Deus o livrou da perseguição de Saul. Salmo 35, verso 10, ele cantou, todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Lembra dos filhos de Corá, aqueles que foram escanteados. Salmo 46, versos 1 e 2, eles cantaram, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os rios se transportem para o meio dos mares. Lembra do profeta Abacuque, depois que Deus disse a ele que não ia fazer, do jeito da sejam arrebatadas e nos currais, aleluia, não haja gado. Aí ele diz, todavia, 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 eu me alegro. Aleluia, Jesus. Agora olhe para cá. Você sabe o que aqui tem em comum entre todos esses aqui que eu falei que cantaram? Sabe o que aqui tem em comum entre eles? Sabe o que é que eles enfrentaram antes de cantar esses versos tão lindos? Sabe pelo que é que eles passaram? Por dor, por lutas, por aflições. Porque nós não entendemos juventude a dor. Principalmente nós que somos jovens. Eu não sei se eu estou com cara de velho depois do que eu disse no começo, mas eu sou jovem. E a gente que é jovem, a gente tem essa tendência de fugir do sofrimento. A gente quer desfrutar a vida. A gente não quer se preocupar com dor, com nada disso. Mas o que é em comum entre essas canções aqui que eu citei é o fato de que todas elas foram compostas após momentos de sofrimento. Moisés estava lá no Egito, Faraó libera o povo, libera o não. A Ana, depois, antes de cantar isso aqui, ela estava com uma penina dentro de casa que todo dia provocava. O Abacuque, antes de cantar, dizendo que o Senhor ia prover, ele teve que ouvir Deus dizendo, eu vou punir vocês. O que há em comum aqui é que todas essas canções foram compostas num momento de aflição. Por quê? É no deserto da vida que eu vivo as maiores experiências com Deus. É no momento de dificuldade, quando a porta se fecha, quando a conta bancária esvazia, quando o sapato fura, quando os amigos vão embora. É aí que Deus chega junto e diz, e aí? E aí, como é que tá?
Deixa eu contar um negocinho para você rápido, um testemunho aqui. Lá no Feitosa, pastor, tocava na banda, cantava, fazia tudo na igreja. Tinha festividade, a gente ia carregar banco, e era aquela coisa, mas as coisas apertaram. E eu vi o negócio apertar, que eu só tinha uma camisa para ir para o culto. E eu tocava na banda, cantava. E eu disse, Deus, esse negócio não está dando certo não, eu estou com uma camisa só. Não dá certo, só tinha um terno azul marinho. Ia para o culto, quando foi um domingo eu orei, disse, Senhor, eu não aguento mais isso, eu não vou deixar de fazer tua obra, mas eu não estou aguentando mais. Me dá uma saída, fui trabalhar, fui fazer alguma coisa. Quando foi um sábado, bate lá na minha porta alguém. Betinha, que é o nome da minha mãe. Eu digo, opa, tem alguém lá, mãe. Ela vai abrir. Eu ia para o ensaio da banda. Quando eu abro, eu vou dizer que é uma coisa honrosa. A irmã Maria e o pastor Robson, que estão em Portugal, são amigos da minha mãe, aí chegaram lá da Suíça. Betinha, olha, a gente veio aqui te visitar, que a gente chegou de viagem. Eu digo, amém, meu Deus. Abençoa o teu servo. Mas eu vi ela conversando tanto e sem abrir a bolsa, sem falar nada. Eu disse, tem nada para mim não, eu vou embora. Quando eu estava saindo, irmãos, ela me chamou. Jeremias, vem cá. Sim, senhora. Olha, meu filho, eu comprei umas camisas para o Robinho, que ela chama de Robinho. Mas não deu nele, não. Veja se dá em você. Eu disse, ô Jesus. Irmão, 4 camisas, irmão. 2 deram na medida, agora 2 ficaram folgadas. Sabe que ele é fortinho, pastor? Ela disse, e aí, essas 2? Eu disse, oxe, deixa comigo. Cheguei no culto de domingo, isso era um sábado, uma camisa vermelha lindíssima, que eu não tinha condição de comprar. Cheguei no culto, os meus amigos olharam para mim e disseram, rapaz, varão, camisa nova. Eu disse, é da Suíça mais, viu? Porque, irmão, Deus faz assim, meu querido, escuta isso aqui. Se não tem aqui, Ele manda buscar lá na Suíça. Mas Ele provê para você, para a sua casa, para os seus. Enquanto tu canta nessa prova, aleluia, Deus está com a mão estendida dizendo, tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Eu estou cuidando de ti, cuidando dos teus, cuidando da tua casa. Quem crê nisso, levante a sua mão direita para o céu para receber. Há um cuidado de Deus sobre a tua vida. O Jeová Jireh está provendo. Não vai faltar, não vai faltar. Ainda que tenha que vir da Suíça, mas Ele vai prover, Ele vai prover. Ô irmão, estou sentindo um negócio tão gostoso aqui. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa aqui. O Deus que cuida está aqui entre nós, entre nós, entre nós. Tu crê nisso? Mas o que é que eu vou fazer? Se a jornada é difícil, se a caminhada é dura, o que é que eu vou fazer se essa jornada é tão cansativa? Porque de fato o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Não é fácil olhar para a despensa e ver ela vazia. Não é fácil olhar para um parente e ver ele doente lá e você não pode fazer nada. Não é fácil viver uma situação como essa, mas essa é a jornada do crente. Mas irmão, sabe o que é que me conforta? Eu tenho 28 anos de idade. Apesar da pouca idade, eu já vivi algumas coisas com Deus. E eu posso dizer, como disse o salmista Davi, sou moço, vou chegar à velhice se Deus permitir, mas eu até aqui não vi Deus desamparar, não vi Deus deixar de cuidar. Sabe o que é que me encanta aqui? É que esse Deus que nos coloca no deserto, Ele não nos deixa lá e fica de longe olhando. Esse Deus que nos coloca na prova, Ele não nos joga para lá e fica de longe, eu quero ver agora. Não. Salmo de número 46, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É tu lavando o prato, mulher de Deus, e Ele lá do teu lado te acompanhando. É tu varrendo a casa e Ele lá do teu lado te acompanhando. É tu indo para a escola, jovem, para a faculdade, para o trabalho, e Ele lá do teu lado contigo caminhando. E às vezes, porque tu é fraco, pequeno, falho, como eu sou também, aí a gente diz: Deus não está me vendo, Deus não está comigo, Deus não me vê, Ele não sabe o que está acontecendo. O Senhor está falando contigo nesta noite e te dizendo: eu ando contigo lado a lado, eu sei de tudo, eu te sondo e te conheço. Eu vi a palavra negativa que dispensaram sobre a tua vida, mas o Senhor fala contigo nesta noite e te diz: eu sou Deus, aleluia, que te acompanha desde a tua mais tenra idade. Eu sou Deus que anda contigo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Não adianta, eu te acompanho. Agora, como é que canta? Eu falei aqui no começo, irmão, cantar quando está tudo bem é bom demais, irmão. Chegar no culto com um sorrisão no rosto, quando está tudo bem. A nossa querida jovem falou aqui, vinha para o culto, ninguém nem sabia. Irmão, tem tanta gente na igreja que chega com um sorrisão no rosto. Está tudo bem, vai tudo bem na tua casa, vai tudo bem, mas só Deus sabe como é que está. Mas o Senhor está falando contigo nesta noite e te dizendo: eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas não deixa de cantar. Tu já reparou que quando tu canta parece que desce um bálsamo do céu, que passa pela cabeça, vai descendo pelo corpo todo? Tu já reparou que quando tu está lá cantando, parece que vem um renovo espiritual? Alguma coisa te pega no braço, quando tu diz assim: eu vou parar, não dá, essa jornada é muito difícil, está muito complicado caminhar. Aí parece que uma graça de Deus começa a te cutucar e te dizer: canta para tu ver um negócio aí, vai, canta. Aí tu começa a cantar, aí o Espírito Santo de Deus te pega, aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. O Senhor está pegando o crente pela... Eu vou deixar você adorar, adore, cante nesta noite difícil, cante. Cantar quando está tudo assim, ó, clarinho, que você sabe para onde é que está indo. Ô irmão, é bom demais. Mas e quando está tudo escuro, você não sabe qual passo dar, você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Cantar quando a saúde está em dia, ô irmão, é bom demais. Mas e quando a enfermidade bate na porta?
Lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus disse: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que Deus está te dando, escuta isso aqui, é uma canção para cantar, jovem. Porque chega de viver das histórias dos outros, dos testemunhos dos outros. Pela misericórdia de Deus, hoje Deus tem me abençoado, mas eu tenho algumas histórias para contar com Deus. Porque a gente abrir a boca, eu vou bater nessa tecla e cantar e adorar, e está tudo bem, mas e quando a situação, porque para cada um aperta de uma forma. Deixa eu contar para você uma rápida história. Frida Wingren, esposa do missionário que fundou as Assembleias de Deus no Brasil. Ela estava em solo alagoano, quando a filhinha dela pequena morreu, e ela não pôde enterrar a menina. Guná, ele queria voltar, se desanimou, porque foi proibido de sepultar a própria filha. Mas Frida, mulher de Deus, cheia de Deus, não que Guná não fosse, né? Mulher de Deus, ela entendeu a situação. Aí o que é que ela fez? Ela pegou um papelzinho e começou a escrever, rabiscar. Aí daqui a pouco ela pegou o violão e ela começou a cantar um hino. Naquele momento de luto, ela escreveu o hino 126. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. No meio da dor, ela compôs um hino. Pastor Horácio Gates, conta-se a história que ele estava viajando rumo aos Estados Unidos, saindo de Londres. Numa madrugada ia viajar de navio, teve um problema na congregação e ele teve que ficar. A esposa e as 3 filhas viajaram no navio. No outro dia de manhã o mensageiro chegou. Pastor Horácio, pode falar, meu filho, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Diga, o navio naufragou. Morreu sua filha, sua esposa e as 3 filhas. A história conta que a reação do pastor foi virar para o birô e começar a escrever. Sabe qual foi a canção que saiu dessa situação? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Será que você pode cantar sou feliz? Sou feliz. É você sofrendo e cantando sou feliz. E alguém olhando para você e dizendo, como é que esse crente sofre e canta? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe por que é que você canta nesse momento? Sabe por que é que você abre a sua boca e canta e adora? É porque você sabe o Deus a quem você está servindo. Lembra da Maria
em João capítulo 12, ela chegou onde Jesus estava, numa ceia, quebrou o vaso caríssimo, derramou o perfume na cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela quebrou o vaso, tinha o Judas lá, e ele ficou de longe olhando e dizendo: olha para aí que desperdício, olha para aí, não tinha necessidade disso não, podia vender esse perfume e dar aos pobres, não tinha necessidade disso. Mas a Bíblia diz que Maria, olha, nem to you, pegou o perfume, derramou na cabeça de Jesus. O perfume foi descendo, ela se ajoelhou, pegou o cabelo, enxugou os pés de Jesus. E a Bíblia diz que o perfume começou a encher a casa. A adoração de Maria começou a encher o ambiente. Sabe quando é que tu vai descansar o teu coração? Quando tu entender que não é do jeito que tu quer, do jeito que tu pensa, porque o teu caminho é o melhor para tu, que tu pensa, é o melhor para mim, mas Deus tem um caminho sobremaneira excelente. Mas para chegar lá tem que passar pela prova. E na prova o que é que eu faço? Eu canto. Fique de pé com a permissão do nosso pastor em nome de Jesus. Eu já estou no meu tempo. Mas pela fé nesta palavra aqui, neste Cristo desta palavra, vamos adorar ao Senhor? Há muitos feridos, cante isso, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Veja onde é que tem um soldado ferido, interceda por ele aí. Amigos que sofrem. Onde é que há uma vida para Jesus nesta noite? Sua necessidade a quem de hoje. Já tem um aqui, irmãos, olha, ajoelhado diante do altar, irmãos. Ô, irmão, tu não dá um glória a Deus não? Tu não dá um glória a Deus não? Oh, aleluia, verta o bálsamo, verta o bálsamo. Eu quero a segunda, esse aqui já está chorando. Verta o bálsamo, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Eu quero a segunda vida para Jesus. A igreja canta. E enquanto a igreja canta, Deus vai quebrando as cadeias, vai vertendo o bálsamo. O pão partiremos, sim. Eu quero a segunda. Sairá. É ele. Soldados. A segunda vida para Jesus já está aqui. É uma criança. Dê um glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero a terceira agora. Tu não está cansado de lutar, não? Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Aí tu se esforçou tanto, e o inimigo, mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado. Eu quero só o piano. Só o piano. E a igreja vai cantar. E o Espírito Santo está vertendo o bálsamo. Cante, verta o bálsamo. Verta o bálsamo.
nas almas feridas. Eu quero a terceira vida para Jesus. A terceira está vindo ali, irmão. É a terceira vindo ali. E a quarta? A quarta está vindo da galeria. Ô irmão, levanta essa mão para o céu, porque o Espírito Santo está vertendo o bálsamo. Verta o bálsamo. Jesus, eu te louvo. Isso é confirmação, viu, meu amigo? É confirmação. É confirmação. De amor. O pão. Partiremos sim. Descanso. E toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Cadê a quinta? A quinta. Meu pastor, me perdoe. Eu passei 5 minutos, me perdoe. Cadê a quinta? Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. E mesmo que não hajam peixes no mar, a quinta vida para Jesus, onde é que está? Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Olha o que é que arde no meu coração. O fogo arde no meu...